dia, pessoal. Estamos no ar. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Hospital Hipo. Eu sou a doutora Cíntia Felício Adriano Rosa, está aqui comigo o doutor Ordival Augusto Rosa. Nós somos médicos otorrinolaringologistas, especialistas em medicina do sono e fazemos parte do corpo clínico do Hospital Hipo. Hoje o tema da nossa live é ronco e apneia do sono. E o que é o ronco? O ronco ocorre quando existe uma vibração nos tecidos moles da garganta, da faringe, por um estreitamento nessa área. Quando esse estreitamento ele é tão grande que possa provocar um colapso total dessa região, pode ocorrer a apneia do sono. Então, ronco e apneia são situações diferentes. Nem todo mundo que ronca tem apneia do sono, mas muitas vezes o ronco é um sinal de alerta de que você pode estar tendo apneia. O roncar eventualmente, esporadicamente, quando a gente estiver gripado ou o consumo eventual de bebida alcoólica, isso pode ocorrer com qualquer pessoa. Mas quando esse ronco ele fica habitual, mais do que 3 vezes por semana, toda semana, muito frequente, isso pode gerar um problema. E não é tão infrequente assim. Cerca de 40% dos homens adultos podem ter esse tipo de ronco habitual e 24% das mulheres, principalmente após a menopausa. A apneia do sono não fica muito para trás, não. Então, um estudo na cidade de São Paulo, feito há alguns anos, eles fizeram um exame de polissonografia em mais ou menos 1.100 voluntários e eles perceberam uma prevalência de 30% de apneia naquela população. Isso é 1 em cada 3, então é bastante. Isso pode gerar consequências importantes, para a nossa saúde. O que a gente poderia colocar agora, já sabendo o que essas diferenças, por que isso ocorre, Quais são os fatores de risco que podem levar a manifestar o ronco ou a apneia do sono? Isso aí. Então, assim, a gente já sabe que como principal fator de risco seria a obesidade, A obesidade pode ser, talvez que em 60% mais ou menos dos casos, pacientes com apneia moderada a severa tem a obesidade como uma causa. Lógico que não somente isso, mas a gente vê que existem bastante fatores de risco que podem contribuir tanto para o ronco quanto para a apneia. Basicamente, qualquer fator que possa contribuir para alguma obstrução, seja nasal ou na faringe, poderia então ser um fator de risco precipitante ou predisponente do ronco e da apneia. Nós como otorrinos, nós estamos bem habituados a ver as alterações do nariz. A gente vê muitos pacientes com problemas funcionais, como rinites, rinossinusites, além de problemas anatômicos tão frequentes como desvios de septo, hipertrofias de corneto, poliposes nasais, pacientes com condições mais crônicas, no caso as hipertrofias adenomidalianas também, que são muito comuns, Então, basicamente, fatores anatômicos que poderiam predispor o ronco seriam esses, Lógico que a gente vê que também existem outras causas, como a doutora Cíntia já falou também, a menopausa é um fator de risco, Depois, as mulheres, quando chegam nessa fase da vida, podem sim ter a menopausa como um fator predisponente. Existem alterações hormonais, alguns pacientes podem ter hipotireoidismo, a acromegalia também, outros são fatores endócrinos, ou seja, vários fatores que poderão contribuir. Não podemos esquecer também das alterações esqueléticas. Alguns pacientes têm mandíbulas pequenas, mandíbulas ou maxilas atrésicas, um palato mais alto, um palato ogival que a gente chama, que pode também contribuir para que haja um menor espaço, que a língua não se acomode adequadamente, favorecendo também o ronco e a apneia. Podemos lembrar também do uso do álcool, a bebida alcoólica, dependendo do horário, principalmente mais próximo da hora de dormir, pode também contribuir. Alguns medicamentos podem também contribuir para esse problema, alguns medicamentos relaxantes, os benzodiazepínicos tão comuns, tão utilizados, aí, às vezes até como indutores do sono, podem contribuir também para o ronco e a apneia.
Também não esquecendo a posição de dormir, né? A posição de dormir, principalmente os pacientes que dormem de barriga para cima, que a gente fala que é a posição supino, pode também ser um fator de risco para piora tanto do ronco quanto da apneia do sono. Isso. A gente também poderia falar um pouquinho sobre as consequências, né? Tanto a curto e a longo prazo. Isso. Será que tudo isso então faz mal para a nossa saúde? Será que o ronco ele é só uma questão social? Muitas vezes o paciente tem um constrangimento, não quer dormir na casa de alguém, ou tem receio até de viajar, porque eu posso dormir no ônibus ou no avião e eu posso roncar. Então, na realidade, tem esse fator sim que incomoda muito, né, o paciente, pode atrapalhar o sono inclusive de quem está dormindo com você, mas o ronco ele fragmenta também o sono. Então, às vezes o paciente que não tem esse depoimento, que não sabe que ronca, ele pode ter um alerta quando ele acorda com a boca seca, com a garganta irritada, e esse sono vai provocar então fragmentação, o ronco, perdão, vai provocar fragmentações no sono, né? A apneia promove fragmentações ainda maiores, então atrapalha muito mais. Eu poderia colocar aqui para vocês, para a gente deixar mais fácil, alterações num curto e num longo prazo. Num curto prazo, então o paciente que tem um sono fragmentado, com a qualidade ruim, ele vai acordar cansado, com aquela sensação que parece que você não dormiu nada, mesmo tendo dormido bastante horas, pode ter irritabilidade, até mesmo desânimo, depressão, perda de memória. Então, quando a gente dorme, a gente faz memória química, a gente pega aquela informação, aquilo que a gente viu, que a gente leu, e a gente vai armazená-la no nosso cérebro durante as fases profundas do sono. Quando a gente fragmenta muito esse sono, a gente não faz tanto essas fases e a gente acaba perdendo essa memória, né? Também é importante falar da sonolência, pessoal, a sonolência excessiva diurna. Então, quando você está numa situação, às vezes, de mais inatividade, você tem uma propensão maior a cochilar. E alguns pacientes têm essa sonolência tão acentuada que pode até dormir no volante, né? O que seria um problema de saúde pública. 30% dos acidentes de trânsito no Brasil são provocados por sonolência ao dirigir, então isso é um alerta muito importante. E eu gostaria de frisar aqui para vocês que nem sempre todo paciente que tem apneia do sono, ele vai manifestar uma sonolência muito grande. Então tem pacientes que podem ter uma apneia do sono grave e não ter tanta sonolência. E às vezes um paciente com uma apneia mais leve tem uma sonolência excessiva. Então não é apenas isso que vai nortear para você buscar o tratamento ou a orientação. No longo prazo, pessoal, essas consequências podem ser ainda até mais graves. Então, lembra que eu falei para vocês que a apneia acontece quando tem esse estreitamento na região da garganta? Quando a gente faz esse estreitamento, que você para de respirar, você para de receber oxigênio. E o nosso cérebro percebe isso durante a noite e ele vai mandar um estímulo para que a gente respire, recupere aquela força muscular na garganta, para que a gente, logicamente, sobreviva. Esse estímulo, pessoal, é a adrenalina. Então, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. Então, aquela pressão que era para estar baixinha durante o sono, para compensar um momento de repouso, ela começa a ficar maior, fica mais alta. E aqui é um alerta para pacientes que têm uma pressão arterial de difícil controle, que precisam usar muitos medicamentos, né? Então, esses pacientes, eles podem ter a apneia do sono como causa dessa hipertensão. Além disso, a apneia do sono pode provocar doenças do coração, arritmias, e com isso aumenta o risco do AVC, né, que é o acidente vascular cerebral. Então, o paciente que tem apneia do sono, ele pode ter de 2 a 4 vezes mais chance de ter um AVC do que uma pessoa que não tem apneia. Além disso, de novo, como esse sono está fragmentado, a gente fica produzindo vários microdespertares, que são quebrinhas do sono. A gente não tem consciência que isso está acontecendo. Um paciente com apneia pode fazer 30, 40, 50 vezes esses microdespertares por hora, né? Então isso é bastante. Como a gente acaba quebrando muito o sono, não tem esse ciclo bonitinho do sono profundo, também podem surgir alterações metabólicas. Então um paciente com apneia do sono, ele tem uma propensão a desenvolver diabetes tipo 2, por exemplo. Bom, acho que a gente, sabendo de todos esses fatores de risco, sabendo das consequências que isso pode ter, o que o paciente, né, pode fazer, como é que a gente pode ajudar o paciente, né, Odivaldo?
Exatamente. Então, quando o paciente vem, lógico, com essa queixa tanto do ronco e da apneia do sono, o paciente quando logicamente é possível fazer o atendimento presencial, né? O paciente vindo aqui ao hospital, nós temos como fazer a avaliação, principalmente aqui no hospital, praticamente todos os consultórios têm a possibilidade de fazer um exame que é muito importante, que é uma nasofibrolaringoscopia diagnóstica. Com esse exame simples, né, um exame habitual, nós podemos já ver esses principais fatores anatômicos, né, ou mesmo funcionais, que podem estar contribuindo para o problema, né? Então, com isso a gente consegue já ter uma noção se o paciente vai poder fazer algum tratamento clínico ou mesmo cirúrgico, né? Isso. E um exame que pode ser indicado, e é um exame muito importante no diagnóstico dos distúrbios respiratórios do sono principalmente, é o exame de polissonografia, que é o chamado exame do sono. Então, nesse exame, quando ele é feito completo, o Hospital Hipo faz esse exame, a gente coloca sensores cerebrais para a gente poder avaliar as fases do sono, a quantificar, né, quantas vezes ocorrem esses microdespertares durante a noite. A gente vai colocar sensores para avaliar a parte respiratória, então a gente também vai quantificar quantas vezes essa parada está acontecendo. Com isso a gente avalia também a oxigenação, é avaliado o ritmo e a frequência do coração, são avaliados também movimentos de perna, né, se ocorrerem. Então, com isso a gente consegue determinar a gravidade do seu problema, né? O quão grave está essa apneia do sono, inclusive fazer diagnóstico se é só ronco ou se você tem realmente a apneia do sono. O hospital também oferece o exame domiciliar, então o seu médico vai poder indicar para você, se for o caso, ele tem um valor positivo para pacientes com os distúrbios respiratórios do sono. É importante falar que esses exames aqui, eles são laudados por médicos especialistas em sono, então nós temos uma equipe multidisciplinar, nós temos médicos psiquiatras, neurologistas, otorrinopediatra, pneumopediatra, otorrinolaringologistas, especialistas em sono que vão fazer esse laudo e vão fazer essa análise do exame para vocês. Eu acho que, sabendo de tudo isso, né, Odivaldo, do diagnóstico, dos exames, das consequências que a apneia pode trazer, a gente pode falar então, mas e aí? Tem uma luz no fim do túnel? Tem solução? O que dá para fazer? É igual para todo mundo? Então, primeiro, lógico, tendo o diagnóstico firmado, né, então é muito importante com a polissonografia, assim, se o paciente já tem a queixa de ronco, tanto referida pelo companheiro de quarto, por alguém que tenha visto, né, ou mesmo apneia, ou mesmo uma suspeita de apneia, o paciente tendo uma polissonografia, a gente consegue então determinar se o paciente tem um problema leve, um problema moderado ou um problema acentuado, né? E dependendo então dessa gravidade, a gente consegue então determinar o melhor tratamento. Para casos leves, logicamente, existem tratamentos um pouco mais simples que já podem resolver, né? Tanto clínicos quanto cirúrgicos. Para casos mais acentuados, logicamente, já se limita um pouco o tratamento possível de ser feito para o paciente, né? Mas lembrando então desses tratamentos possíveis, né, os tratamentos cirúrgicos, melhor dizendo, que são muito comumente realizados aqui no nosso hospital, nós temos as cirurgias nasais, por exemplo, que são cirurgias desde as septoplastias, as nossas turbinectomias, as nossas cirurgias endoscópicas, né, em pacientes que têm rinossinusites crônicas, cirurgias de adenoidectomia, as próprias cirurgias faríngeas, né, que a gente tem os problemas de hipertrofias amigdalianas, e não somente isso, mas uma faringe, um palato colapsável, um palato mais estreito, mais posteriorizado. Hoje as técnicas que a gente tem para essas abordagens cirúrgicas da garganta, da faringe, tem mudado, né? Hoje a gente não se baseia mais só em ressecções amplas, mucosas, como eram feitas no passado. Hoje são cirurgias muito focadas a reposicionamento muscular, a ganho de espaço na região lateral, a anteriorização desse palato. Então nós hoje temos inclusive suturas que nos permitem ter uma estabilização maior
desse palato, suturas como as suturas barbadas, enfim, poderão ser utilizados outros fios absorvíveis, como o Vicryl, enfim. Existem várias técnicas que a gente pode utilizar para poder ajudar esse paciente na parte cirúrgica, né? Não podemos esquecer também das cirurgias esqueléticas, que também são importantes, ajudam os pacientes, principalmente nos pacientes que não estão também conseguindo se adaptar a algum tratamento clínico, cirurgias de avanço maxilomandibular. Nós temos uma equipe aqui no hospital também que nos auxilia, que nos ajuda nesse tipo de cirurgia, né? Além disso, a gente pode também ter alguns outros possíveis tratamentos, né? Principalmente para esses pacientes que não são cirúrgicos, né? Talvez os dentistas, né, poderão também nos auxiliar, né, né, Cíntia? Tem alguns tratamentos também como o CPAP, que aí a Cíntia poderá talvez explicar um pouquinho melhor. O CPAP, então acho que talvez muita gente já ouviu falar, ele é um tratamento que é bastante indicado principalmente em pacientes com apneia moderada e grave. Então ele é um aparelhinho que assim não é um oxigênio, não é um respirador, ele é um aparelhinho que vai funcionar como um compressor de ar, um compressorzinho de ar, que vai mandar uma pressão para a sua via aérea superior para manter aquela garganta aberta. E essa pressão vai ser determinada pelo médico, vai fazer a prescrição certinha para cada caso. Então ele tem uma eficácia bastante comprovada, então ele reduz o índice de apneia quando o paciente está usando. A gente pode monitorar o paciente durante o tratamento, então hoje em dia até o monitoramento pode ser remoto, a gente pode fazer pela nuvem, né? Então a gente consegue estar acompanhando o paciente, avaliando o uso, avaliando o índice de apneia e poder dar esse suporte. Existem tratamentos também, além do CPAP, como o Ordival já comentou, que podem ser feitos pelos dentistas, que são os dispositivos intraorais, que eles visam manter a mandíbula, fazer um avanço da mandíbula e manter a boca semi-fechada. Isso aumenta, amplia o espaço na garganta, como eu falei, então podem ser utilizados em alguns pacientes com bom sucesso. E também existem tratamentos com fonoterapia, né, que é feito para tentar fortalecer essa musculatura da garganta, para também o paciente conseguir manter esse tônus, né, manter ela firme durante o sono, que também tem bons resultados em alguns pacientes. Acho que é bastante importante frisar aqui, quando a gente fala do tratamento, que acho que é o que mais angustia todo mundo, é que não tem uma receita de bolo. Então, às vezes, o que funcionou para o seu vizinho, para o seu primo, para algum conhecido, pode ser que não seja o mesmo tratamento para você. E como o Ordival colocou, existem muitos fatores de risco. Então, pode ser que você, além de perder peso, possa ter que fazer uma cirurgia nasal ou operar a amígdala. Então, existem mais fatores que podem estar relacionados, né? Então, acho que isso é importante que a gente tenha que o paciente entenda isso, saiba essas consequências todas para a gente poder estar te ajudando nisso. Então, tem a opção de a gente tratar assim. Muitas vezes o paciente ele vai usar o CPAP por um período, às vezes até o paciente conseguir perder peso. Então, alguns pacientes fazem cirurgia bariátrica ou dieta, e eu vou dizer que eu tenho muito orgulho dos meus pacientes que conseguem perder peso, que viram maratonistas, que fazem cirurgia se for necessário e que conseguem muitas vezes vencer a apneia do sono e até parar de usar um equipamento, por exemplo, como o CPAP. Então acho que é bastante importante a gente ter essa orientação, alertar algum conhecido que você saiba que está sofrendo com isso, dos riscos que tudo isso pode ocasionar e mostrar que tem como a gente poder te ajudar, tá bom? Surgiu uma pergunta, né, no Instagram, uma pergunta da Marta, uma excelente pergunta. Ela pergunta assim: ela ficou na dúvida se um paciente que tem apneia do sono, ele poderia desenvolver uma forma mais grave do Covid, né? Talvez até precisando ser entubado. Essa pergunta é super atual e ela é muito interessante porque Covid é uma doença nova, né? Então, assim, ainda estão tendo muitos estudos, a gente não tem um embasamento científico, uma experiência clínica que eu possa afirmar que realmente a apneia poderia ter um impacto independente na gravidade do Covid. Mas o que a gente pode saber, o que a gente sabe, o que eu poderia te dizer, Marta, é que a apneia, como a gente falou, tem muita associação com comorbidades, hipertensão, diabetes e principalmente, gente, obesidade. Então, a obesidade, ela é um fator, sim, de risco independente para a gravidade de Covid, principalmente
pacientes jovens. Então, há uma preocupação nesse sentido que esses pacientes com apneia possam desenvolver manifestações mais graves e contraírem, né, infelizmente, coronavírus, se estiverem associados principalmente a essas comorbidades, tá? Tem 2 estudos pequenos, Marta, que foram publicados, que eles avaliaram pacientes com Covid, com pneumonia severa, e eles perceberam que 25% desses pacientes tinham apneia do sono, mas a apneia do sono nem todo mundo tem o diagnóstico, né? Então também fica um pouco difícil. Mas achei super pertinente a tua pergunta e é importante tratar o sono, tratar a apneia, porque também o sono de má qualidade, a privação do sono, piora a nossa imunidade. Isso aí. Surgiu também uma pergunta da Priscila, né? Ela perguntou assim, bom, acho que foi uma pergunta de ontem à noite. Boa noite, tenho rinite crônica, porém ela só tranca o nariz e a garganta. E só com o Naridrim que eu respiro. Será que existe algum tratamento para isso? Lembrando que eu não sinto desconforto nenhum, tanto no ouvido, quanto nos olhos, quanto na garganta. Olha, essa é uma pergunta que é uma situação muito comum aqui para nós no hospital, que são os pacientes que, infelizmente, né, acabam ficando reféns de alguns medicamentos vasoconstritores, né, como o Naridrim. Então, o Naridrim, ele é um medicamento que faz com que haja uma diminuição do fluxo de sanguíneo, né, no nariz. Então, naquele momento que o paciente usou o medicamento, ele pode até dar um conforto temporário, mas se ele tiver algum problema anatômico ou mesmo funcional, né, diferente, pode ser que ele não seja o tratamento, e normalmente não é o tratamento perfeito, porque ele vai fazer com que o paciente tenha uma vasodilatação, depois rebote. Então, o nariz, no fim, vai acabar trancando mais com o tempo, né? Então, nós temos várias abordagens para, tanto clínicas, tratamentos com medicamentos que poderão ser iniciados para os pacientes, tanto também cirúrgicos. Não é incomum uma paciente com uso crônico, um paciente com uso crônico, né, de vasoconstritores, ter uma cirurgia, uma possível cirurgia indicada nesses casos para poder ajudar, né? Surgiu uma outra pergunta: qual a melhor maneira de dormir para quem tem apneia do sono? Você quer responder? Isso, então, como o Odival até comentou nos fatores de risco lá atrás, que a posição, quando a gente dorme de barriga para cima, ela favorece, pela gravidade, que a gente possa fazer essa obstrução da garganta. Porque a língua, né, quando você está nessa posição de barriga para cima, a língua pode fazer essa obstrução. Então, na verdade, o paciente que tem apneia do sono, ele deve procurar dormir em decúbito lateral, né? Então, e tentar evitar essa posição de barriga para cima, porque ela pode piorar, sim, a situação de apneia. Uma outra pergunta: a apneia do sono aumenta o risco do paciente desenvolver doenças potencialmente letais? Sim. Essa é a grande, eu acho que é uma pergunta super importante, que eu acho que, assim, a gente, no caso, quando a gente faz esse trabalho tanto com ronco e apneia do sono, justamente a gente está tentando evitar um desfecho ruim, um desfecho clínico ruim para esses nossos pacientes, né? Infelizmente, o AVC é uma situação que está muito relacionada com a apneia do sono não tratada, e tem muita associação entre as duas doenças, né? Pacientes com fibrilação atrial, pacientes com problemas cardíacos, né, com arritmias cardíacas, tem muita associação com a apneia do sono, né? E inclusive é motivo de nós recebermos muitas avaliações dos nossos colegas cardiologistas, né, de pacientes que já vêm tratando essas patologias também, né? E então tem muita importância, né, no tratamento, tanto no diagnóstico quanto no tratamento da apneia, para poder fazer frente a esses desfechos clínicos ruins, não é? Outra pergunta é se quem tem sinusite ou adenoide se pode vir a sofrer com ronco ou apneia do sono. Então, sempre que você tem alguma condição que pode promover uma obstrução no nariz ou na garganta, então a adenoide seria aquilo que a gente chama, né, que algumas pessoas falam de carne esponjosa, então seria aquele aumento de volume
Isso também pode obstruir a passagem do ar. Você respirando mais pela boca, vai ocorrer mais essa vibração, acaba acontecendo uma pressão negativa, isso pode favorecer o ronco e, se for um estreitamento tão acentuado, até mesmo a apneia do sono, né? Então, mais uma pergunta. Crianças podem ter ronco ou apneia? Como tratá-las? Sim. Alguns estudos, né, têm comprovado que mais ou menos entre 10 a 15% das crianças, no geral, na população geral, tem tanto ronco quanto apneia, né? É uma situação muito comum também aqui para nós otorrinos, no hospital. A gente recebe várias crianças também com ronco, ou mesmo apneias relatadas pelos pais. E existe uma situação clínica que é a hipertrofia adenoamidaliana, que é muito comum nas crianças, e nessas crianças que têm esse diagnóstico de ronco e apneia com hipertrofia adenoamidaliana, uma cirurgia de adenoamidalectomia pode ser curativa. Bom, temos então mais 3 minutos, né? Só lembrando então que nós temos lembrando que aqui no hospital nós temos uma triagem, né, sendo feita para os pacientes tanto com Covid, né, com suspeita de Covid, como os pacientes com consultas eletivas, né? Lembrando que nós temos unidades abertas do IPO, né, em vários anexos que nós temos, tanto aqui em Curitiba quanto na região metropolitana, né? Lembrando que alguns pacientes que não estão podendo vir até o hospital para ter a sua consulta presencial, nós temos agora o teleatendimento pelo IPO Conecta, né, que direto pelo site do IPO. Nós temos também o pronto atendimento, né, 24 horas agora em otorrino infantil, né? E nós temos uma próxima live, né? Isso. Que será no dia 6 de agosto, Isso. com a doutora Cristal e a doutora Letícia. Elas falarão sobre doenças de inverno, gripe e resfriado. Lembrando também que a nossa live vai ficar disponível nas redes sociais, tanto do canal IPO Conecta, do IGTV, do Instagram e do canal no YouTube IPO Conecta. Isso. Obrigada, pessoal, pela participação de todos, pelas perguntas. Foi um prazer estar aqui e poder conversar com vocês. A gente está à disposição de todos. Muito obrigado a todos.